Rodrigues. Abertura técnica e intervenções comigo, Jonathan Neto. Temos o apoio cultural da AFBNB, CITAF, Mova-se, Sinfarce e o Show Advogados Associados. Agora, 10 horas, 2 minutos, a vez com o anfitrião. Márcio Rodrigues, bom dia. Bom dia, bom dia, bom dia, amigos ouvintes. Estamos começando mais um Democracia no Ar. Bom dia, Jonathan Neto. Obrigado, meu querido Jonathan Neto. Amigos ouvintes, estamos começando Democracia no Ar pela sua web rádio Atitude Popular, um espaço dos movimentos sociais do Ceará. Obrigado pela audiência e pelo apoio da AFBNB, Mova-se, Sinfarce, Sintaf e o Show Advogados Associados. Além da Atitude Popular, o Democracia no Ar está em rede com as emissoras Camponesa FM de Crateús, 25 de Maio FM de Madalena, Maciça Web Rádio da Fetrace, Liberdade AM de Boa Viagem e ao longo de sua programação a Canudos FM também de Boa Viagem retransmite esse programa. Ao vivo também nós estamos aqui para quem quiser nos assistir na nossa página do Facebook, ou a página é o Movimento Democracia Participativa CE. Afinal de contas, Democracia no Ar é um espaço para dar vez e voz aos esquecidos e criminalizados pelos meios de comunicação tradicionais. Os sindicatos e as organizações em defesa do meio ambiente, os movimentos por direitos humanos e os defensores dos direitos difusos serão ouvidos e poderão se manifestar de maneira livre e independente, ouvir representantes de minorias e ampliar a voz de quem não possuía um canal de comunicação. Entra no ar agora. Democracia no Ar. Na edição de hoje, nós vamos receber os diretores do Sindjorce de Castro, a presidenta, e Rafael Mesquita, o secretário-geral. Eles têm um programa para tratar a respeito da organização do primeiro Congresso Extraordinário de Jornalistas e o terceiro Encontro de Jornalistas em Assessoria e Comunicação. Bom dia, Samira. Bom dia, Márcio. Bom dia aos ouvintes do programa Democracia no Ar. Parabéns pela iniciativa. Obrigado. E os telespectadores, nós estamos aqui também ao vivo e a cores no Facebook para todo mundo que quiser nos ver e conhecer. Também estará aqui em breve, já está a caminho, o nosso querido Rafael Mesquita, que é o secretário-geral do Sindjorce. Amigo ouvinte, aqui no Democracia no Ar, o programa dos movimentos sociais do Ceará, você pode participar. Estamos começando o programa e convidamos você a participar enviando mensagens por WhatsApp com sugestões, opiniões, enfim, sua participação. Participe aqui pelo 982063106. Você pode mandar a sua mensagem. Eu vou repetir, o 85 é o código de área. O telefone é o 982063106. Participe. Aqui a democracia é para todos e todas. Samira de Castro, bom dia. Bom dia. Como a entidade, o Sindjorce, está organizando um congresso extraordinário juntamente com o terceiro encontro dos jornalistas em assessoria de comunicação? Bom, a gente está organizando no peito e na raça, né, porque é um ano difícil. É muito difícil, qualquer entidade sindical sabe do que eu estou falando, da gente conseguir captar patrocínio para fazer um evento. E a gente resolveu enfrentar o desafio porque, normalmente, os nossos congressos acontecem em anos pares. São congressos de acordo com os estaduais, de acordo com o Congresso Nacional da Federação Nacional dos Jornalistas. Mas a conjuntura nos impõe, enquanto categoria, enquanto trabalhadores, discutir o atual momento político, o atual momento econômico e esses reveses que nós tivemos aí com essa reforma trabalhista sancionada. Reforma em termos, né? Reforma quando a gente tenta melhorar alguma coisa. Exatamente. O que aconteceu foi um massacre aos direitos dos trabalhadores brasileiros. Então é isso, tentar discutir as questões relativas da categoria dos jornalistas e de toda a classe trabalhadora nesse momento absolutamente anticivilizatório que a gente passa no Brasil. Né? Então nós nos chamamos a responsabilidade, chamamos a categoria e concomitantemente com o encontro de assessores de imprensa, porque os anos ímpares são os anos de encontros nacionais de assessores de imprensa, que é uma atividade que a gente defende enquanto campo de trabalho do jornalista, mas que também vem enfrentando ataques do patronato dessa área de comunicação. Esse é um patronato que é difícil de se tratar, né? É um patronato que tem poder econômico, poder político e o poder da voz.
né, da repercussão de pauta nacional. Quem manda e desmanda aquilo que é publicado nos meios de comunicação, muito embora o jornalista tivesse uma determinada influência até cerca de 10, 15 anos atrás, hoje em dia a gente está completamente ligada às direções das empresas de comunicação. Eu sei bem que é isso que eu fui presidente do Sindicato de Jornalistas do Paraná durante 3 anos, entre 2009 e 2012, e a situação é, no mínimo, grave, né? É absurdo. Você está vivendo na pele aquilo que eu já passei. Talvez até um pouco mais grave, porque aqui as condições parecem até que são piores, né? Embora tenhamos 2 grandes jornais ainda, lá existia apenas um grande jornal, né, que era a Gazeta do Povo. Hoje em dia a Gazeta do Povo abdicou do jornalismo, está na trincheira, né, da direita, né? Infelizmente perdeu-se muito em termos de informação e de comunicação mesmo, mas aqui ainda se tem aquela impressão de que, né, o jornalismo é aquilo a favor da comunicação e da informação para o conjunto da sociedade, que é bastante questionável. É muito mais impressão do que o que se tem como realidade. Na verdade, nós temos ainda um mercado muito concentrado aqui no estado do Ceará, em termos de comunicação. Nós temos apenas 2 grandes jornais diários e um jornal que a gente chama um jornal e meio, que nós temos o Diário do Nordeste, o Povo e o Estado. O jornal Estado não circula no fim de semana. O Diário do Nordeste suprimiu a sua edição dominical, né? E é como você disse, são empresas no campo do impresso que elas estão abdicando de fazer jornalismo. Ainda há uma certa, digamos, entre aspas, democracia e uma certa defesa do jornalismo dentro do Povo, porque tem um conselho editorial, tem um conselho de leitores, e é uma família, uma empresa familiar que vive do negócio da comunicação desde que nasceu e não se dedica, digamos assim, a outros negócios. Mas nós temos, enquanto grupos, nós temos o grupo de comunicação O Povo, que tem impresso, rádio, e que acabou de fechar a TV O Povo. A TV O Povo virou uma retransmissora apenas da TV educativa. Não tem mais programação local. Que triste isso. É uma infelicidade. E é estranho, né? Porque assim, o impresso é um custo gigantesco, né? Para você poder colocar no mercado a informação. E a TV, ela tem uma possibilidade de construção muito diferente se você, ao invés de adotar um padrão Globo, né, que é um padrão manipulador, um padrão baseado no entretenimento, em você trabalhar em cima de questões que vão muito além da informação, que é, né, o métier de quem trabalha na área de comunicação voltada para o jornalismo, que é a nossa área. É verdade. A TV O Povo, na verdade, ela se perdeu aí no caminho de uma fundação, ela foi criada como uma fundação, tem essa concessão, mas na contramão disso não apostou, não soube como fortalecer o seu jornalismo. Tinha programas locais, tinha uma certa audiência, e a gente tem que entender que a audiência que a gente busca, que a audiência que os veículos devem buscar, realmente, como você disse, não é fazer um padrão Globo massificado de informação. É você procurar dar cada vez mais informação do seu público local, que interessa a agenda e a pauta local. Essa conversa eu estava querendo ter há muito tempo, e ainda bem que você aceitou vir aqui bater esse papo com a gente, porque as pessoas precisam entender, e aí eu chamo a atenção dos nossos ouvintes, dos nossos telespectadores, que o que acontece com a cobertura da Globo, com a produção de conteúdo da Globo, só acontece aqui no Brasil. Não acontece em nenhum país da Europa, não acontece em nenhum país da América do Norte, não acontece em nenhum país evoluído da Ásia, entendeu? Porque existem similaridades, por exemplo, com coberturas de televisão da Coreia do Norte, né? E de outros lugares assim onde não há muito espaço para o contraditório. Sim, inclusive participei do Intercom Nordeste, que é um encontro de pesquisa em comunicação. Esse ano o Nordeste foi aqui no estado, na Faculdade Estácio. E eu ouvi de uma professora universitária do campo da comunicação dizer que refutava a palavra manipulação na cobertura da Globo e que o principal controle era o controle remoto. E eu disse, gente, eu não estou ouvindo isso, é um professor universitário.
E aí existe uma frase, que eu não vou saber quem é o autor, mas ele diz que se as pessoas soubessem como são feitas as salsichas, não consumiriam. Eu digo as notícias. Se as pessoas soubessem como são feitas as notícias, elas não acreditariam. A frase é do fundador do Estado alemão, Alexander von Bismarck, e ele disse que se as pessoas soubessem como as salsichas e as notícias são produzidas, não as consumiriam nem para se alimentar, muito menos para achar que estão se informando, né? Assim, e por que decorre esse tipo de, digamos assim, de cobertura da Globo? Porque falta regulamentação do setor eletrônico de comunicação no Brasil. Todos os setores, praticamente todos os setores econômicos nacionais são regulamentados. Eles têm leis, eles têm regras. O setor de comunicação do espectro né, de radiodifusão não é regulamentado. E o que permite que se difunda um discurso único do Brasil como um discurso da Globo. Por quê? Porque ela tem rádio, jornal, televisão e tem agência de notícias e fornece essas notícias, porque assim, são 5.500 municípios no Brasil. Normalmente o que a gente encontra é que em determinados municípios com mais de 50, 70, 100 mil habitantes, tem-se ou não um jornal diário lá, né? Um jornal semanal. Sabe quem é que fornece as notícias que são publicadas? Não é um jornalista que trabalha dentro do jornal. A maioria das notícias são as agências de notícias, e são 3. É a Globo, é a agência Folha, que traz o material da Folha de São Paulo, e a agência Estado, que é a agência de notícias do grupo dos Mesquita, né? O Estado de São Paulo. Fora isso, tínhamos até o ano passado a Agência Brasil, que aos poucos e de maneira torpe vem sendo desmontada pelo atual MT. Já ouviu falar do MT? MT é da lista do Odebrecht, Michel Temer, ele mesmo. Então, aquele recebeu 61 milhões de dólares, né, em suas contas para poder manipular tudo isso que está acontecendo no Brasil. Pois bem, ou seja, nós temos 3 fornecedores de notícias para um país com 5.500 municípios. Que acabam com todo e qualquer discurso contraditório e com a diversidade que existe no país. A diversidade de informações, de vozes. E isso é um problema muito sério. A gente ontem estava debatendo num grupo de jornalistas e estudantes pelo WhatsApp um desmonte de uma rádio. Né? E os colegas dizem, mas eu sempre trabalhei com rádio arrendada. Mas como arrendada? É uma concessão pública. Né? Então vamos lá. Né? A legislação preconiza o que em relação à radiodifusão? A radiodifusão é uma concessão pública. Ótimo. Agora vamos lá, Samir. Me ajude. É uma concessão pública que é concedida por quem? Pelo Ministério das Comunicações. Esse Ministério das Comunicações, há cerca de alguns anos atrás, ele foi comandado por qual político cearense? Eunício Oliveira. Ele é o atual presidente do Senado, correto? Corretamente. Então, quando Eunício foi o comandante em chefe da distribuição dos veículos de comunicação, o que foi que ele fez aqui no Ceará, principalmente? Ele concedeu algumas concessões para alguns arrendatários, é isso? Bom, pelo que tudo indica, não existe nenhum controle de concessões e essas concessões elas passam para terceiros e quartos. O próprio Eunício Oliveira é dono de concessões, é dono de veículos. O próprio senador Tasso Gereissati, os 2 comandantes aí da reforma trabalhista, ou da deforma trabalhista, são proprietários de veículos de comunicação. O que Mas a lei é proibido. A lei, o capítulo 5 da Constituição, diz que é proibido os políticos serem detentores de concessões. Mas o capítulo 5 da Constituição, de 1988, ele não é regulamentado. Porque se ele fosse regulamentado, nós não teríamos essa propriedade extremamente concentrada nas mãos de pouquíssimas famílias e o absurdo nas mãos de políticos. Quem detém o poder político, o poder econômico e o poder da comunicação são essas famílias e essas pessoas.
que investiram pesadamente com seus discursos de ódio, com seus discursos absolutamente conservadores contra a classe trabalhadora, contra as mulheres, contra os negros e negras, contra os LGBTs, contra os indígenas. São essas pessoas que estão todos os dias na nossa casa com um noticiário extremamente tendencioso, esses programas, travestido de informação, de notícia. Na verdade, são editoriais, né? E deveriam ser anunciados como editoriais. As empresas deveriam dizer claramente quais são os interesses que elas defendem. Mas não, elas passam para a sociedade como se aquilo fosse um exercício do jornalismo. E não é. E não é, né? Há uma grande diferença. Aliás, em relação a isso, né, a legislação, a nossa lei, né, que regulamenta o funcionamento desses veículos de comunicação, a Lei Geral das Telecomunicações do Brasil, ela foi editada em 1962. Tem uma pequena defasagem aí nessa lei. E existe alguma proposta em tramitação no Congresso Nacional para que a gente altere esse estado de coisas e atualize, né? E assim, quando a gente vê isso chegando a algum momento de decisão, de discussão que seja dentro do Congresso Nacional, eu ouço vozes vindo do chamado mercado, né? Ou seja, de quem trabalha nesses grandes veículos de comunicação, Globo, Bandeirantes, Rede Record, SBT e coisas afins. E aí, o que é que a gente observa? A gente observa que eles vêm com um discurso falacioso, que é um discurso que diz o seguinte, que qualquer tipo de regulação é censura. É isso mesmo? Uma coisa não tem nada a ver com a outra. Na verdade, você tem que fazer uma regulação econômica, legal, um marco legal das comunicações, que não existe, como você disse, o Código Brasileiro de Telecomunicação e Radiodifusão. Ele é da década de 60, ele não foi atualizado. Essas concessões, a gente tem um exemplo claro agora de como elas são feitas na base do conchavo político. Basta a gente lembrar que o pagamento das empresas que apoiaram o golpe, eu digo as empresas de comunicação, foi a renovação das suas concessões pelo presidente golpista, 20, 30 anos. Foi um pagamento, claro, foi muito claro. Assim, o Temer, na medida em que ele subiu ao poder, o que ele fez como pagamento para as empresas de comunicação? Ele abonou todas as que tinham perdido o prazo para renovar suas concessões. Elas abriram um novo processo, esquecendo o que elas tinham feito antes, o prazo perdido, pagamentos de outorgas e tudo. Tudo isso foi abonado, né? Assim, é um código que realmente precisa de atualização, mas que encontra forte resistência. Por quê? Porque há esse cruzamento, né, de propriedade. Existem políticos dentro do Congresso que legislam causa própria. É só o que tem, né? Pelo que a gente tem visto nos últimos dias. Eu gostaria de trazer aqui para ilustrar melhor essas alternativas que a gente poderia ter, né? E a gente perdeu 13 anos de possibilidades de alterações. A democratização da comunicação. O que aprender com os nossos vizinhos? Veja, esse texto que eu trago aqui para vocês, ele foi publicado no Intervozes em 25 de julho de 2015. Ou seja, ele tem 2 anos, né? É um texto já um tanto quanto rodado. Mas é importante a gente mostrar e trazer essa informação para os nossos telespectadores e nossos ouvintes, para que a gente possa contextualizar isso que eu e a Samira estamos conversando, talvez não com o aprofundamento que a gente gostaria, né? Por falta de ter tanta informação assim, mas eu acho que isso aqui vai nos ajudar a fazer com que os nossos leitores compreendam. Melhor, nossos leitores, não, nossos telespectadores e nossos ouvintes, desculpa. Não há democracia genuína sem democratizar os meios de comunicação. A afirmação, feita pelo sociólogo argentino Atílio Boron, vai mais longe. Para ele, é necessário favorecer o surgimento efetivo de mais vozes na mídia a partir dos povos, para evitar que se substitua a atual, abre aspas, ditadura da informação dos grandes monopólios privados, fecha aspas, por uma nova ditadura de tecnocratas do Estado.
ainda que sejam bem intencionados e com o coração de esquerda. Boron fez a palestra de encerramento do primeiro Congresso Internacional, abre aspas, Comunicação e Integração Latino-Americana desde e para o Sul, realizado esta semana em Quito, no Equador, em comemoração aos 10 anos da Telesur, há 2 anos atrás, completados naquele período. Ainda que a oligopolização da mídia seja uma situação histórica e estrutural na região, desde a década passada há uma insurgência, há uma urgência ainda maior pela democratização de fato. Isso porque surge, segundo vários participantes do evento, um novo tipo de golpe de Estado no continente, o golpe midiático. Os meios de comunicação na América Latina se converteram em partidos políticos orgânicos, articulando politicamente a direita. Concordam Boron e Inácio Ramonet, jornalista e professor espanhol, que fez a conferência de abertura do Congresso. Para Ramonet, a maior batalha enfrentada na América Latina atualmente é a batalha midiática. Ambos lembraram dos casos de Honduras, 2009, Paraguai, 2012, e de ataques mais recentes contra os governos do Brasil e da Argentina. O foco do evento foi o intercâmbio de experiências sobre a formulação das políticas de comunicação na América Latina e sobre a luta em defesa da comunicação como direito humano. Para o Brasil, esse diálogo é muito importante. O país vive, conforme o colombiano Omar Rincón, uma situação de extremos. Tem a melhor lei de internet, o Marco Civil, e a pior situação de regulação da velha mídia. A avaliação é repetida por Osvaldo León, do México, para quem o Brasil está na retaguarda da democratização dos meios no continente. Se agora estamos na retaguarda, há que se avaliar os aprendizados possíveis com políticas que vêm sido realizadas nos últimos anos em países como a Argentina, Bolívia, Equador, Uruguai e Venezuela. O Equador, anfitrião do evento, já conta com muitas experiências a compartilhar. Em 2013, o país aprovou a sua Lei Orgânica de Comunicação. Veja só como é interessante essa lei, 2013. Essa Lei Orgânica de Comunicação, estamos registrando aqui a chegada do companheiro Rafael Mesquita, secretário-geral do SIGJOS. Obrigado pela presença, Rafael. Bom dia, desculpa o atraso. Sem problemas. Continuando, em 2013 o país aprovou, o Equador, tá? O país aprovou sua Lei Orgânica de Comunicação sobre muitos protestos do empresariado midiático. Não é por menos. A lei combate oligopólios do setor, estabelecendo um limite rígido à propriedade cruzada. Apenas uma licença de rádio AM, FM e de TV por pessoa física ou jurídica. Além disso, a nova lei prevê uma distribuição proporcional dos espectros de radiofrequência, com reserva para a comunicação comunitária, 34%, estatal, 33%, e para a mídia comercial, 33%. A nova regulação prevê ainda a descentralização da publicidade oficial, uma das principais formas de financiamento da mídia de pequeno porte. Há também medidas para incentivar a produção audiovisual nacional e produção independente local. Vamos ficar por aqui, né? Eu já falei bastante, eu falei 4 minutos aqui, lendo essa matéria para vocês, para que vocês possam entender e começar a refletir a respeito dessa necessária regulamentação, né, da mídia aqui no Brasil. Principalmente a velha mídia. Né? Não estou falando para regulamentar, por exemplo, os jornais. Jornais, né? Quem quiser que abra o seu e toque o barco adiante, porque é uma iniciativa totalmente da ordem privada. Mas o espectro eletromagnético, aonde circulam as ondas hertzianas, que transmite os sinais de TV, até mesmo digital, né? A novidade que está chegando por aqui, ela precisa ser respeitada como um direito humano fundamental, direito à comunicação, e ela precisa também ter regulação. A regulação é para dizer exatamente que as pessoas não podem ser manipuladas como elas estão hoje, sob a égide tanto de Rede Globo quanto de Rede Record, que reiniciaram no domingo agora, né? A grande batalha da mídia, né? Denúncias de lado a lado, que um deve mais do que o outro, a gente não sabe direito quem é que deve mais, né?
não é um concurso anual, né, Rafael Mesquita? Mas, infelizmente, elas são campeãs, né, nesses quesitos. Uma é o concurso e a outra é sempre o primeiro colocado. E o que acontece? Acontece a necessidade de a gente ter uma discussão mais aprofundada sobre a democratização da mídia, e essa é uma das razões de vocês dois estarem aqui. Alguma novidade que você possa falar para a gente, Rafael, você que conhece mais profundamente essa questão da regulação da mídia? Pelo contrário, né? A conjuntura está ruim para todo mundo, mas está especialmente para a luta pela democratização da comunicação. Essa é a mais difícil. É a mais difícil, e a conjuntura, o contexto político que a gente vive é tão mais difícil do que o contexto em que a gente tentou, né, chegar perto de um marco regulatório das comunicações. Esse exemplo que você coloca é muito próximo do que está escrito na nossa Constituição. O capítulo 5 da Constituição brasileira já prevê esses quesitos todos, como impedição para a propriedade cruzada dos meios de comunicação, né, trazendo também artigos que falam exclusivamente sobre a distribuição da radiodifusão, que deveria seguir o princípio do público-privado estatal, mais ou menos esse conceito. Inclusive, o Fórum Nacional pela Democratização da Comunicação elaborou um marco relatório das comunicações, elaborou pelo menos 2 campanhas esses últimos 5 anos, tratando também dessa temática, entendendo justamente que haja uma divisão, como diz a Constituição, né, da radiodifusão no país, 33% para cada um desses grupos, né, público, privado e estatal. Obviamente, dentro do público, não estaria as emissoras dos veículos legislativos ou dos governos no geral. Estaria dentro do que é estatal, né? Do que seria a figura do executivo, do judiciário, todos esses órgãos estariam dentro do estatal. O Ministério Público, podia ter seu canal de televisão, estaria dentro do estatal. Defensoria Pública. Defensoria Pública. Um canal de comunicação. Exatamente. Então a gente ia discutir muitas temáticas que a gente não vê nos meios de comunicação tradicionais. Exatamente. E no público estaria justamente a radiodifusão comunitária, estaria também as concessões educativas, de fato educativas, porque tem muitos empresários da comunicação que conquistam a concessão educativa para outros fins. Então, se a gente conseguisse fazer esse mínimo aí... É o caso da que aconteceu com o Povo? O Grupo Povo tem uma televisão que a concessão é educativa, né? Que foi para a Fundação Demócrito Rocha. Né? Mas é um grupo empresarial que já detém um jornal impresso, que já detém rádios, ou seja, uma propriedade cruzada, que obviamente uma concessão educativa, será que ia servir mesmo para promover a educação? Pois é. Se sendo assim, ela deveria ser aberta às comunidades, mesmo que pertencesse à Fundação Demócrito Rocha, teria que estar aberta às associações no geral. É isso que está escrito lá na lei. Ela teria que ter um espaço de programação aberto, participação de todos esses atores, fazer assembleias permanentes da própria fundação, ou ela estava tratando de outra fundação, da Fundação Demócrito Rocha, para abrir realmente a possibilidade da participação de outros grupos que não sejam exclusivamente esses grupos que já controlam. E os empresários da comunicação fazem muito isso, né? Vão atrás de concessão de radiodifusão comunitária, vão atrás de concessão educativa, e aí formam seus grupos empresariais. E isso acaba concentrando os meios de comunicação. Em CNPJs diferentes. Por exemplo, eu vou fazer o exemplo da TV Cidade, o Grupo Cidade de Comunicação. Estava tendo um comentário ontem que eles estão reassumindo o controle da M Cidade. Esse grupo de comunicação detém no mínimo 5 rádios. Óbvio que esses 5 rádios não estão no mesmo CNPJ, ou não estão no mesmo quadro societário. Um está com o pai, um está com o filho, um está com o irmão, um está com o primo. Como o Silvio Santos fez agora com a TVA, colocou no nome da Patrícia Bravanel. Então, a maneira deles continuarem tendo o oligopólio, fugindo um pouco da legislação, né, o mínimo que a legislação diz, é fazer vários CNPJs. Por exemplo, tem informações de que tem jornais aqui do Ceará que tem um CNPJ que é falido, outro CNPJ que tem dinheiro. O falido, ele contrata as pessoas. E que tem dinheiro, ele recebe a publicidade. Eu vou pedir licença aos nossos convidados e vou colocar ele, o homem da voz de ouro da Atitude Popular, Jonathan Neto, para o nosso breve intervalo. Já retornamos. 10h31. Bom dia. Para agradecer a você, dizer que estamos ouvindo, curtindo o programa Democracia no Ar, que é um espaço dos movimentos sociais do Ceará. Temos o apoio cultural da FBNB, Mova-se, CITAF, SINASE e o Show Advogados Associados.
Estamos ao vivo nas emissoras Atitude Popular, Web Rádio Classista, Liberdade AM de Boa Viagem, Camponês FM de Crateús e 25 de Maio FM de Madalena. Logo mais, com certeza, a Canudos FM vai reprisar o programa na íntegra para você. Estamos ao vivo também na página Democracia Participativa CE no Facebook. Esse programa Democracia no Ar é uma realização do movimento Democracia Participativa. Agora 10 horas 32 minutinhos, rapidinho, e já voltamos com a segunda parte do programa de hoje, ao comando dele, Márcio Rodrigues. Obrigado, Jonathan Neto. Obrigado pelo carinho da audiência, a todos que estão aqui nos curtindo no Facebook, estão nos acompanhando nas emissoras associadas da Rede de Comunicação Popular do Ceará, o pessoal lá de Crateús, na Camponesa FM, o pessoal de Madalena, da 25 de Maio, Boa Viagem com a Liberdade AM, o pessoal da Web Rádio da FETRACE, a Classista, e aqui na Atitude Popular, além do pessoal que na Canudos FM vai nos acompanhar muito em breve aí ao longo da sua programação normal. Aqui nós voltamos já chamando para uma campanha de vacinação, é isso mesmo. A campanha de vacinação contra a gripe H1N1, quarta-feira, dia 26 de julho, das 14 às 16 horas, na sede do Sindjorce, na rua Joaquim Sá 545, no Dionísio Torres. É isso mesmo? É isso mesmo. É isso mesmo, vamos lá. Uma das razões da gente estar aqui com a Samira de Castro e o Rafael Mesquita, que são a presidenta e o secretário-geral do Sindjorce, é a realização de um evento grandioso, né, de comunicação, que é o primeiro Congresso Estadual Extraordinário dos Jornalistas no Ceará e o terceiro Encontro Estadual de Jornalistas em Assessoria de Imprensa. A conferencista de abertura vai ser a professora Fabiana Moraes, que é jornalista, professora do Núcleo de Design e Comunicação Social da Universidade Federal de Pernambuco, vencedora de 3 prêmios ESSO e tem pesquisas acadêmicas e reportagens voltadas para a questão de hierarquização social com foco na, abre parênteses, visibilidade de grupos vulneráveis, gays, travestis, negros, mulheres. E essa conferência de abertura, ela é muito importante porque ela traz essa questão que a gente estava debatendo aqui de maneira macro, mas agora discutindo no aspecto mais direto. Né? Por que é importante democratizar a comunicação? É justamente por essas questões que são abordadas e são trazidas por vocês. A gente agradece a organização do Congresso com esse viés. Né? A gente debater esse tipo de coisa. Por que os meios de comunicação não debatem as questões as questões LGBT, as questões de preconceito racial, as questões de invisibilização, por exemplo, das lutas das mulheres por maior igualdade, o que vai ter de importante em relação a isso dentro do Congresso e do encontro? Assim, primeiro a gente tem que pensar sempre que os meios de comunicação são aparelhos ideológicos. Enquanto tal, são mantenedores, né, do status quo. A gente, aparelhos ideológicos, as pessoas acabam não compreendendo. Né? Eles defendem uma ideologia de classe, e essa classe é a classe dominante, é uma classe que não está representada, por exemplo, nesses segmentos que a gente vai discutir no Congresso. As mulheres, os jovens, os LGBTs, negros e negras, os indígenas, quilombolas. Quando a gente diz que eles não estão representados nos meios de comunicação, é porque a programação invisibiliza essas lutas, essas disputas, a própria disputa, né, do capital e trabalho. Quando você vê uma notícia de uma greve, você nunca vê a notícia da greve na televisão ou no impresso, salvo raríssimas exceções, colocando qual é a pauta dos trabalhadores. É sempre uma notícia com viés negativo. A greve prejudicou a população que não pôde contar com o serviço tal. Né? Ou que não pôde, por exemplo, se deslocar em direção a determinada região. Ou é o que foi atrasado na sua chegada. Depois que os programas jornalísticos viraram programas que só colocam as câmeras da cidade, né? Basicamente é isso. As greves são basicamente isso para eles. Então, essas pautas, essas lutas nossas, trabalhadores, sindicalistas, enfim, da sociedade... O que é que a sociedade está reivindicando em determinada paralisação? Exatamente. Elas não são noticiadas, ou são noticiadas sempre com o viés de interesse dos anunciantes daquelas empresas de comunicação, né? Que são os grandes bancos, que são os grandes varejos,
enfim, as empresas, né, de venda de automóveis. Esses são os grandes anunciantes. As previdências agora privadas, os grupos de saúde. Isso vai crescer exponencialmente. O problema disso tudo é que, ao fazer, né, ao defender o seu caráter ideológico, os meios de comunicação, quando dizem que estão produzindo jornalismo, deixam de fazer, de fato, o que é jornalismo. Jornalismo voltado para o interesse público. A gente aprendeu isso nessa faculdade, todo mundo que escreveu sobre jornalismo disse isso, não disse o contrário. Então, quando eu deixo de dizer, por exemplo, que o trabalhador da saúde de Fortaleza entrou em greve porque não tinha equipamento de proteção individual, significa dizer que a vida desse trabalhador está sendo ameaçada. O motivo da greve é muito mais forte no critério de noticiabilidade do que a informação de que não circulou ônibus tal naquele dia, por exemplo. Ou que o posto de saúde não teve naquele dia as suas vacinas. Né? Afeta a população? Afeta. Mas eu tenho aí um problema muito mais grave, que é um grupo social que realmente está perdendo espaço e só recorreu à greve como última alternativa. A greve é sempre a última alternativa. Nunca se fala, nunca se conta a história de como você chegou até a greve. Porque a greve não é simplesmente, vou parar. Não, eu vou parar porque eu não quero trabalhar, vou parar porque hoje eu estou muito cansado, né? Não é bem assim que a coisa se dá. A coisa se dá justamente nessa situação construída aqui pelo Rafael nesse relato, ou seja, né, você tem diversos momentos nos quais você tenta propor alguma coisa ao patronato, né, ao Estado, que também é empregador, o Estado diz não, e aí vai-se a greve, o que é a única alternativa. E na essência, a gente passa por um momento, inclusive, até avaliando um pouco historicamente, a gente achava que no passado tinha até mais espaço para a pauta da greve circular nos meios informativos. E hoje, com a explosão de possibilidade de nos comunicar, diminuiu, né, a contextualização, que deveria ter aumentado. Se eu tenho a internet para ampliar o meu raio de informação, por que eu não aprofundo o tema? O jornal impresso que perdeu espaço para a internet, qual é o papel dele hoje? Deveria se aprofundar as questões sociais, analisar. Com profundidade. Porque não adianta ele repetir a notícia que saiu há 24 horas antes e trazer a mesma notícia fria. Né? Então, assim, é complicado demais a gente... Eu não sei o que essa galera está pensando, né? Que está dirigindo jornal, dirigindo emissoras de televisão. Se manter esse status quozinho básico deles, porque até para eles não é positivo. Né? Onde foi parar a nossa economia com essa crise toda? Onde foi parar o nosso desenvolvimento? Peraí, mas não era só tirar a Dilma que ia tudo ficar maravilhoso? Então, assim... não, era a primeira Dilma e depois o resto. Depois o resto. E o resto? O Supremo Ju. Cadê o resto? A gente fala muito nos debates que a gente realiza de que os empresários da comunicação são mais partidários que os partidos, que eles, né, acabam por defender nas suas pautas gerais. Eles são tão ideologizados, ou mais ideologizados que os políticos. Né? Isso que a Samira estava colocando, um aparelho realmente de defender os interesses da elite, mas não é qualquer elite, é aquela elite mais retrógrada da aristocracia, né, que tem horror a pobre, patrimonialista, branca, masculina. Então esse conceito, por isso que impregna na comunicação deles esse viés. Né? Eles são essencialmente isso e não querem deixar de ser isso. Não querem deixar de ser isso. Vamos lá, mas a gente está com as inscrições abertas, né, para o Congresso Estadual e para o Encontro Estadual também, né? Uhum. Como que funciona isso, pessoal? Tem aqui valores, R$160 para estudantes de graduação, jornais sindicalizados. 80 reais. 160 para todo mundo. Isso. E para quem não é sindicalizado em dia e quem é estudante, quem é sindicalizado em dia e quem é estudante paga R$80. É isso? Chamada meia. A gente colocou, né, R$80 para o sócio para incentivar que o profissional esteja, né, associado ao sindicato. E, obviamente, uma das garantias de estar associado ao sindicato é ter descontos, é ter preço diferenciado na hora de qualquer serviço. O Congresso tem inscrição, porque também a gente vive um momento em que precisa financiar, inclusive, né, essa estrutura. Rapaz, hoje em dia, você sabe que essa bela reforma, que na verdade não é uma reforma, é uma deforma, né? Reforma trabalhista. A deforma trabalhista, ela acabou, inclusive, com a obrigatoriedade do imposto sindical, que era um dia
que cada entidade recebia um dia de trabalho dos trabalhadores daquela área. Além de diminuir o papel do sindicato. Então, nessa conjuntura, a Ele gente... dizimou o papel do sindicato. O sindicato hoje não serve para homologar sequer a rescisão para quem está na empresa há mais de 12 meses. O que é um dos principais problemas, porque no momento da rescisão é o momento onde o patrão mais negligencia direitos, né? A gente sabe muito bem isso, porque toda vida que vai alguém no sindicato fazer uma rescisão no escritório de advocacia da gente tem uma ressalva. E hoje em dia... Sempre tem uma ressalva, né? E o pior, pior do que isso ainda, né? É que você assina um termo quando você faz a sua rescisão, dizendo que você está abdicando de todos os seus direitos. Então, ao invés dessa ressalva, o sindicato sempre indica que deve ser feito até preventivamente, lá quando você vai fazer a rescisão junto com o seu patrão, lá na empresa onde você trabalhou e aonde você está sendo demitido, você está assinando um termo dizendo assim, não quero mais nada além disso que está aqui. E muitas vezes as pessoas não sabem nem que direitos Que têm. direito tem. Isso Sabem nem como é que é feito um cálculo sobre a rescisão. 100% das vezes. Qual é a porcentagem que implica em cima da rescisão, a depender do tipo de rescisão. Mas, voltando um pouco para o Congresso tem esse objetivo de debater um pouco essa conjuntura, né, colocada pelo profissional de jornalismo, no geral, da produção da notícia, como está nesse momento, como mudou o mundo de trabalho de jornalista, e ao mesmo tempo refletir quais são as saídas coletivas que a gente vai ter nesse processo. A gente tem chamado esse encontro, esse congresso extraordinário, agora, por reunir tanta gente, vai poder falar aí, né, mais na frente sobre os nossos convidados, por reunir tanta gente diferente, tantas figuras da imprensa, da política, que tem pautado com qualidade essas questões, a gente já está chamando de que no último período vai ser o maior fórum, né, de discussão progressista sobre jornalismo no Estado. A gente vai trazer os deputados jornalistas, deputado Lisiane Lins, deputado João Ives. Foi prefeita de Fortaleza por 2 gestões e hoje é deputada federal pelo Ceará, e ela vai dar a palestra Estágio ou Precarização, a utilização da mão de obra estudantil pelos veículos de comunicação. Esse sempre foi um tema bastante polêmico ao longo daquele período que eu estava contando aqui para saber dos nossos telespectadores e ouvintes que eu fui presidente do sindicato, porque lá, infelizmente, ao invés de você ir para dentro do veículo de comunicação para você aprender, né, estar sob a orientação de determinado profissional experiente, que vai te ensinar o caminho das pedras, ou pelo menos te dar algum caminho, e a hora que você errar, fazer você recuar e ensinar para você como é o caminho certo. Aqui e lá, eles estão fazendo usar a mão de obra barata. Substituição de mão de obra. E é um segmento, o jovem, né, o estudante, ele também é muito precarizado. A pretexto de se conquistar ou se descobrir aí novos talentos, entre aspas, as pessoas passam a integrar o mercado de trabalho sem nenhuma garantia. Né? O estágio, meu povo, não conta para aposentadoria. Tá? Basta dizer isso. Se é difícil se aposentar com carteira assinada, estagiando, menos ainda. E agora que tem que contribuir 49 anos, né? Tem que contribuir uma vida inteira. Não tem mais tem que ser levado em consideração. Assim, a Luiziane, ela apresentou esse projeto provocada pelo Sindicato dos Jornalistas, por ver tantos estudantes nessa condição explorada nas redações. Ora, se a carga horária de um profissional jornalista é de 5 horas por dia, podendo ser ampliada com mais 2 horas essas pagas como extras, a gente tinha estudantes trabalhando 6 horas, 7 horas, 8 horas. São falsos estágios, na verdade. Então, por quê? Porque, no nosso caso, não dá para aplicar a Lei Geral de Estágio. Então, a Luiziane estudou a Lei Geral do Estágio e está propondo uma alternativa, um projeto para todas as profissões, na verdade, que tem carga horária diferenciada, né? Que tem carga horária de 30 horas semanais. Até 30 horas. Até 30 horas. Por quê? Porque aí o estudante ele vai ter que cumprir com o seu estágio só até 80% da carga horária do profissional. O que na nossa área dá 4 horas por dia, que é o estágio que a gente defende, que a FENAGE defende. Que é onde você vai aprender. E supervisionado. Porque se o cara trabalha 8 horas por dia, estagiando, entre aspas, que horas ele estuda? Né? Que horas ele absorve o conhecimento teórico necessário para a formação dele? A prática está aí, ele está sendo... Como diriam aqueles professores nazistas do 2º grau, o que você faz da meia-noite às 6, né? Ah, meu Deus.
Tem muita coisa boa para fazer na meia-noite às 6. Vamos lá, palestrante também confirmada, Sinara Menezes, né, que trabalha no blog Socialista Morena, que fundou em 2013. Foi repórter em diversos veículos de comunicação, como Folha de São Paulo, Veja e Carta Capital. A palestra dela é o jornalismo como pilar da democracia. Então, nós vamos ter um bloco, um painel inteiro, jornalismo como pilar da democracia, com a Sinara Menezes, que vem construindo aí a contranarrativa no blog Socialista Morena. Uma linguagem contra-hegemônica, né? Uma linguagem contra-hegemônica, uma grande profissional. É o que, humildemente, a gente tenta fazer aqui também. Exatamente, que tem exemplos de resistência. Abrindo parênteses e jogando um pouco de confete, a TV FETANS faz, né, Sim. Rafael? Rafael, eu queria até que você falasse um pouco a respeito da TV FETANS, né, que é uma experiência bastante exitosa no sentido de trazer uma comunicação contra-hegemônica, porque ao invés de se limitar àqueles 37, 48, 72 segundos que normalmente a gente vê reportagens na televisão comercial, nessa mídia gorda, né, que ganha bastante dinheiro e que não nos traz informação, vocês da TV FETANS, só na última cobertura que eu acompanhei, foi a cobertura da Marcha da Diversidade, não, como é que é? Parada da Diversidade. A Parada da Diversidade, ela foi uma reportagem de 8 minutos e meio, bastante rica, né? Até me inspirou a trazer algumas pessoas aqui para falar a respeito disso, né? E assim, ficou bem interessante, né? A respeito disso, você também vai abordar ao longo do Congresso essa experiência? Vamos sim, porque uma das principais ideias do Congresso é a gente fomentar a criação de uma rede estadual de comunicação alternativa, popular, né? Que possa realmente trazer, fazer o jornalismo emergir, porque o jornalismo está sendo triturada, afogada, asfixiada. Exatamente isso mesmo. E a TV FETANS representa isso, né, nesse contexto. É um canal, né, de vídeos na internet, feito pela Federação dos Servidores Municipais do Ceará, FETANS, que teve, né, através da Enedina Soares, que esteve aqui outro dia também falando sobre o congresso deles, que foi recentemente. Exatamente. Ela foi, inclusive, reeleita, né, para o mandato de presidenta. A Enedina, em 2015, né, a ideia foi dela, pensou que a gente poderia ampliar um pouco mais, né, a cobertura que a gente dava às lutas gerais dos servidores públicos municipais que aconteciam no interior do Estado. Porque nem sempre, por mais que a gente consiga, às vezes, furar o bloqueio da mídia, as pautas nem sempre são, né, tratadas, como a gente estava debatendo aqui, na profundidade que precisa ser tratada. Então, quando a TV FETANS surgiu, a gente pôde dar visibilidade, primeiramente, à luta desse segmento, dos servidores públicos municipais. Mas logo na frente, nós observamos que não era só esse público que tinha realidade dentro desse espaço. Passamos a também cobrir todas as atividades que tinham gerais dos trabalhadores, promovida pelas centrais, promovida pelas frentes, aí, Brasil Popular e Povo Sem Medo, a ponto de, mais na frente, a TV FETANS tem uma outra característica que foi ser transformada para esse conjunto que era geral, das lutas sociais, transformada em TV Democracia. Então, hoje a gente tem a TV FETANS voltada ainda para o universo onde a FETANS atua mais diretamente, fazendo inclusive cobertura de atividades como essa que você colocou, da Parada pela Diversidade Sexual. Foi o 3º ano consecutivo de TV FETANS na Parada e o 8º ano de cobertura da Parada também, porque uma das coisas que a gente vê muito claramente, a Parada é entendida como festa para os jornalões, né? E a gente tem que trazer nos 8 minutos de reportagem o caráter realmente transformador que a Parada tem. E eu vou te dizer, essa última Parada, dos anos todos que eu acompanho a Parada, desde 2008, eu nunca vi uma Parada tão politizada quanto essa. Aquilo que vocês viram dos cartazes e tudo mais que a FETANS distribuiu, mas não só a FETANS, outras entidades estavam lá presentes, porque tinha muito isso, das boates ocuparem com seus trios elétricos. Tinha um trio de boates somente na Parada, todos os outros trios eram trios de organizações sociais, né? Tirando o trio da Uber, que também teve uma participação boa de militantes, ainda assim conseguimos furar um bloqueio um pouco. Então foi uma parada que a gente viu nas pessoas na rua, espontaneamente fora Temer. As pessoas estão sentindo na pele. Não é à toa que o cara tem 7% de aprovação, se não me engano. Não, é menos. Menos? É mais de 4%. 4%, né?
Como diria o Lula, né? O governo Temer é uma máquina de dinheiro. Então, essas coisas que a gente não vê, né, esse caráter forte que uma parada pela diversidade tem nessa conjuntura, né, a luta, por exemplo, do pessoal do MAB lá, sozinhos, enfrentando lá as refinarias, que são as mesmas que acabaram com Mariana. Então, isso que a TV Fetans está fazendo de cobertura, né, que a TV Democracia está fazendo de cobertura, e esse modelo de comunicação alternativo, com uma linguagem também que não é aquela linguagem clássica do sindicalismo, a gente usa trilha sonora, a gente usa efeitos de edição, a gente faz brincadeiras nas matérias, a gente faz um jornalismo próximo, né, da linguagem que os grandes veículos produzem, né, mas que pode ser absorvido pelo conjunto da sociedade. Sim. Como uma fonte de informação muito mais diversa. Mas um conteúdo completamente diferente, um conteúdo diverso, um conteúdo plural, um conteúdo que faz realmente projeta a transformação social. E tira da invisibilidade conjuntos da sociedade bastante relevantes. Né? Exatamente. Então, a gente, nesse congresso, quer comentar isso. Hoje a gente passa por uma grande crise, não só do modelo de negócio do jornalismo, mas também nós somos também atingidos fortemente pela demissão. Nós estamos com um universo muito grande de profissionais fora do mercado de trabalho, não porque querem, até mais porque foram jogados para fora. A tendência é sempre maior, agora com a reforma trabalhista. Só a Globo demitiu 20 do portal G1, o mesmo que disse que estava ampliando recentemente. Né? O mesmo que ela acabou de dizer que estava juntando com as plataformas tradicionais, como o Impresso e o Jornal Nacional, que teve aquela redação lá que custou 20 anos de salário do pessoal da Globo. Né? Tá juntando para juntinho expulsar mais facilmente. Inclusive, por aí, né? Inclusive no Congresso, a Silvia Moretson, que é uma professora da Federal Fluminense, pesquisa essa mudança, né, da estrutura das redações com a chegada das multiplataformas. Isso. Ela pesquisa justamente o Grupo Globo, né, o jornal o Globo no caso. A pesquisa dela é do jornal Globo sobre a convergência de mídias do Globo e os dilemas éticos dos profissionais. Inclusive, no livro dela, no artigo dela sobre essa questão do Globo, tem umas passagens muito interessantes que são do adoecimento dos trabalhadores da notícia. A nossa categoria sofre um processo muito grande de adoecimento, que o professor Elone chama de sofrimento psíquico também, né? Nós somos, ao mesmo tempo, a voz daqueles empresários da comunicação, porque nós não estamos fazendo jornalismo com a voz da população, da sociedade, como deveria ser. Somos mal remunerados, temos os dilemas éticos dessas coberturas tendenciosas, porque nós sofremos, e agora estamos apanhando na rua também, de um tempo para cá, porque somos encarados como a representação daquela linha editorial, daquele determinado veículo. A Silvia, ela estudou muito bem isso, e ela falava, por exemplo, da pressão de colocar a notícia online, de dar o furo online no portal lá do Globo, e de como os profissionais, na época da cobertura da Copa das Confederações, de como eles desmaiavam, eles passavam mal, eles tinham crises no meio da redação. Era uma estrutura mudando ao vivo ali, e as pessoas sem saber como lidar com aquilo, inclusive com questões éticas. E aí os repórteres, eles dizem uma coisa interessante. Olha, a gente sabe que essa fala não vai sair no impresso, que é a fala do cara que vai ser atingido pelo VLT lá no Rio de Janeiro, aquela comunidade, mas no online sai. Porque no online não tem o editor lá 24 horas a postos para dizer: ei, tira essa fala aqui, isso aqui não entra. Né? Então eles mesmos se insurgiram ali naquele momento. A gente colocou no ar um vídeo de um cara esculhambando lá o VLT. Mas passou. Ninguém tirou, não tira mais. Ou seja, né, na verdade, os jornalistas trabalham como se estivessem numa guerra dentro de uma trincheira. Verdade. Nós temos também a Laura Caprioli, né, a integrante do coletivo Jornalistas Livres, trabalhou como repórter especial do jornal Folha de São Paulo entre 2004 e 2013, que dirigiu Notícias Populares, né, e foi diretora de novos projetos na Editora Abril e trabalhou na revista Veja. A Laura veio falar sobre jornalismo independente e fora das grandes mídias, se isso é possível. Né? A gente vai ter também, já falei da Sinara, o Jean Willis, professor e um dos criadores da pós-graduação de Jornalismo e Direitos Humanos da Universidade de Jorge Amado, exerce seu segundo mandato como deputado federal no estado do Rio de Janeiro, e fala sobre jornalismo
como pilar da democracia. Mas está tão difícil de acreditar nisso ultimamente, né? E o Jean Willis é integrante da Frente Com, né? Frente Parlamentar em Defesa da Comunicação. E o Carlos Chagas, que é advogado e assessor jurídico do Sindicato de Jornalistas há algumas, desde por estas eras, né? Sim. Ele vem falar sobre as implicações legais da flexibilização, que é uma maneira charmosa de chamar a precarização, né, do trabalho dos jornalistas, né? A terceirização, reforma trabalhista e a deforma da Previdência. Infelizmente, o nosso tempo está acabando, são 10h57, eu gostaria que vocês fizessem as suas considerações finais aí em 1 minuto, para a gente poder fechar dentro do tempo. Rafael, você quer começar? Pode ser sim. Primeiramente, agradecer o espaço. Primeiramente, fora Temer, né? E agora fora Maia já. Né? Fora Porque já Temer, tá vamos tudo nos previsto. antecipar esse fora Maia também. Depois da reforma ele deve assumir, né? Pela Fora conjuntura Meirelles. colocada. E o candidato Meirelles. Bem, gente, deixar o convite para que as pessoas realmente se inscrevam, né? Os Até jornalistas. quando vai As inscrições vão correr até a gente esgotar as vagas, mas a gente deve chegar próximo do evento com as inscrições abertas ainda. Vamos fazer de tudo para caber todo mundo no espaço. O local que vai receber o evento é o Centro Cultural Belchior. A gente está com, inclusive, possibilidade de parcelar as inscrições através do PagSeguro. No nosso site, sindijos.org.br, nós temos lá um banner com um link para as inscrições. Temos também a programação completa. Temos também os temas que cada um vai abordar, a possibilidade, inclusive, de grupos temáticos. E é muito importante os Vai ter jornalistas... grupo de trabalho? Vai ter. Isso que eu dizia agora. Nós teremos grupos de trabalho. É muito importante que não só estudantes como profissionais de todas as áreas, inclusive as pessoas que estão demitidas, né, assim, que não estão trabalhando nesse momento, casos empregadas, participem do processo de construção do Congresso, porque a gente vai criar alternativas conjuntamente para sair dessa crise. Tem muita ideia boa chegando. Uma delas é essa que eu estava falando, da possibilidade de juntar realmente esforços para criar uma rede de comunicação, ampliar os espaços em que as pessoas possam, como esse aqui, né, minimamente construir uma possibilidade de mercado de trabalho e, ao mesmo tempo, pautar, né, essa resistência do jornalismo frente a esse golpe colocado em todas as perspectivas para nós. Então, sindijos.org.br as inscrições. Samira, O Rafael já fez aí o comercial. comercial do nosso congresso. É importante também que os dirigentes sindicais, diretores de comunicação dos sindicatos, que quiserem participar, aberto a esse público também, porque a gente entende que no momento é um momento de enfrentamento, um momento de resistência e de luta, e que a comunicação é uma peça-chave. Então, os sindicatos também precisam, as lideranças sindicais precisam discutir mais esse tema e precisam estar mais preparados para fazer esse enfrentamento e essa contranarrativa. O Congresso nos dias 11, 12 e 13 de agosto, sexta, sábado e domingo, começando com a abertura na sexta-feira, que vai ser um grande ato político em defesa da democracia, né, em defesa da comunicação, a exemplo da FETANSE. E nós encerramos no domingo com a elaboração do plano de lutas dos jornalistas do Estado do Ceará. Um plano de lutas que leva em conta essa questão da mudança do mercado de trabalho, a questão da empregabilidade, a precarização, o enfrentamento a essa precarização, também a democratização da comunicação e a valorização da comunicação pública. E queria fazer um último convite no dia 27 de julho, na próxima semana. Às 19 horas, a gente tem o lançamento de um livro lá no Sindicato dos Jornalistas, Guerreiros de Santa Maria, de autoria do jornalista Paulinho Oliveira, que fala da luta dos parentes e vítimas de parentes daquele incêndio na Boate Kiss, em Santa Maria, no Rio Grande do Sul. Né? Todos convidados, todos e todas. O Márcio já falou da campanha de vacinação, que vai ser no dia 26, das 2 às 4 da tarde, lá no sindicato. Eu, antes de terminar, gostaria de dizer que também estará aqui conosco no Congresso a Maria José Braga, a presidenta da Federação Nacional dos Jornalistas, e um ex-presidente do Sindicato de Jornalistas de Minas Gerais, presidente da Casa do Jornalista e ex-presidente do Sindicato dos Jornalistas de Minas Gerais, o Keirson Lopes. Então, dias 11, 12 e 13 de agosto, no Centro Cultural Belchior. Que fica na Praia de Iracema, ali na mesma rua dos Tabajaras, ali próximo ao Estoril. Ok, beleza. Então, está dado o recado, está feito o convite. Estamos aqui falando... temos um recado aqui do Mário Fraga, pela anulação do impeachment. O Evilásio, nunca na história do Ceará será o melhor congresso dos últimos tempos.
para os jornalistas, o recado do Evilásio Bezerra, aqui na nossa página no Facebook. E encerramos o programa convocando ele, ainda voz de ouro da Atitude Popular, ele mesmo, Jonathan Neto, para fazer o encerramento do Democracia no Ar de hoje. Bom dia, boa tarde, boa noite a todos que estão aqui. Obrigado, Jonathan Neto, é com você. Democracia no Ar. 11h02, acabamos de ouvir o programa Democracia no Ar, que é um programa dos movimentos sociais do Ceará. Temos o apoio cultural da FBNB, Sintaf, Sinfaf, Mova-se e o Show Advogados Associados. A apresentação de Márcio Rodrigues, locução técnica e intervenções, comigo, Jonathan Neto. Agradecemos nossas parceiras, a Rádio Classista, Canudos FM, Liberdade AM, Camponês FM, 25 de Maio FM. Assim, novo convite para você amanhã, a partir das 10 horas da manhã, conferir mais uma nova edição do programa Democracia no Ar. A todos e todas, bom dia, boa tarde, boa noite e até lá!